Sejam muito bem-vindos. Quando repararemos à nossa volta? Quando daremos conta em que o nosso entorno existem coisas que não vemos, mas nos impactam? A espiritualidade está junto de nós como o ar que respiramos, mas na maioria das vezes nós não damos conta da sua importância. Nem o ar, nem a espiritualidade. A espiritualidade é uma ferramenta para a nossa evolução. É também para sabermos do nosso caminho dentro da nossa programação kármica. Quando acordaremos para a máxima de que nossa evolução é nossa, e só através de nossos esforços pessoais poderemos galgar o próximo nível da nossa evolução pessoal, que é intransferível, tá? Pessoal, funciona assim. Todas as vezes que eu começo os nossos estudos e trabalhos, vem um texto, esse foi o texto, né? E posteriormente assim, eu vou pedir para vocês, tá? Quem não está acostumado, elevar o pensamento de vocês ao Criador. Vocês façam do jeito que vocês estão acostumados a fazer a conexão de vocês, através de uma oração, de um ponto, de um mantra, da forma que você se sentir melhor, tá? Eu sempre trago coisas. Hoje eu trouxe uma oração celta, tá? O povo celta é um povo extremamente espiritualizado, né? E trouxe uma oração celta para quem achar interessante. E eu vou desligar a gravação, vocês fazem a conexão, vocês me avisam que terminaram, aí eu começo de novo a palestra, tá bom? Então tá, vamos fazer a conexão, pessoal. Bom, pessoal, vamos continuar então. Todo mundo fez a conexão. Bom, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Ramon. Eu estudo espiritualidade desde os 13 anos. Sempre quis entender o mecanismo por trás da espiritualidade. Meus estudos buscaram as grandes filosofias que existem na Terra: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, espiritismo, umbanda, etc. Trabalho com apometria, mediunidade e bioenergia há mais de 135 anos. Sou sacerdote da Umbanda Sagrada e mago da magia divina. E como vocês, sou um eterno aprendiz espiritual. Tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre chips relacionados com magos negros, tá? Vamos falar do o que eles são, a relação, sua utilização. Na segunda parte da aula, vamos trabalhar especificamente nos conceitos de retirar, descarte, cuidados e quais são os impactos do nosso corpo espiritual. Não coloquei aí, mas tem um bônus, né? Nós vamos estudar os chips, que são as técnicas das trevas, e eu vou mostrar para vocês a técnica da luz. É sempre assim que a gente trabalha, tá? E aí vem uma frase que vai estar em todas as entradas, que é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Quais energias são as mais caras nos abismos, vales e umbrais? O que vale lá? Dinheiro? Ouro? Prata? Qual é o bem mais precioso dos abismos, vales e umbrais? É uma coisinha chamada ectoplasma. Coisa que só nós encarnados temos, tá? E já estou fazendo uma ligação, tá? Porque é assim que a gente estuda, vocês vão ver o que é um chip,
mas vocês vão ver o que está por trás do chip, tá? E o ectoplasma para as zonas inferiores densas, né, onde ficam os magos negros e os obsessores pesados, ela é a energia elétrica deles. É assim que eles conseguem aparelhos, tá bom? Talvez vocês nunca tivessem pensado ou concebido, mas é assim que funciona, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Então, eu vou ser bem. Isso aqui tá lá nos textos, tá bom? Esse aqui foi o seguinte. Há 5. Não. Quando começou a pandemia, os mentores pediram para mim começar a divulgar materiais que eu tinha há muitos anos, há 15 anos, tá? Então saiu as primeiras 3 aulas em relação a isso, tá? E eu formei um grupo de estudo, porque eles pediram para divulgar o material de forma gratuita, então formei um grupo de estudo. Nós temos um grupo de estudo e uma plataforma para estudar. Oi, Roseli, eu estava te esperando. Você vai ver o que está rolando. Inclusive o braço, se você perceber. E aí é o seguinte, pessoal. Eu estou comentando com a Roseli. Tem uma outra pessoa que é do nosso grupo, do curso avançado e do grupo de estudo, que através dessas duas pessoas, eles trouxeram informações para agregar as informações que eu já tinha sobre chips, sobre meu trabalho com chips, tá? Então, isso nós vamos discutir durante a palestra, então não precisa a gente ler agora, tá bom? A única coisa que eu gostaria que vocês fizessem é o seguinte, só para vocês saberem, né? Depois da segunda aula, que foi sobre ovoides, tá? Uma estudante do curso avançado de apometria me enviou uma vivência com chips e tá aí, e tá no texto que depois eu posso passar para vocês, tá bom? Não vamos ler agora porque não faz sentido, mas eu gostaria que vocês olhassem nessa imagem e vocês percebessem que aqui você tem pontos energéticos no braço, tá? Depois a gente vai discutir isso. E tem um chip ligado num ponto energético, tá bom? Tudo bem que a pessoa me passou que era um chip reto, eu consegui um chip curvo, mas é isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. A pessoa está respondendo porque não teve um chip só, foram 3, tá? Ela está dizendo que esse é o segundo. Beleza. A ideia básica, pessoal, é assim. Desculpa, eu acabei passando um a mais. A ideia básica é o seguinte, pessoal. Aqui vocês estão vendo o eixo central da pessoa, tá? Com todos os chakras, tá bom? Como eu sempre digo, existem matérias que são básicas, né? Então eu aconselho vocês, quem não tiver profundidade, gostar de ter profundidade, é só falar pra galera que fez. Tem um curso básico de apometria online, você faz no seu tempo, que é muito bom e ele aprofunda muito, tá? Médiuns com conhecimento vão sair muito melhores, tá bom? Bom, então você tem o eixo central, você tem os chakras, e você notou que na base do crânio tem um chip. Todo mundo está percebendo o chip? Tá bom? Então vamos lá. O que são chips espirituais? A Graça, deixa eu só comentar um detalhe. A Graça, na nossa segunda palestra, ela ganhou o curso, tá? E quem for ver o material do curso, foi ela que fez um resumo para mim, né, de cada módulo,
né, que me ajudou bastante, tá lá, faz parte. E ela gostou muito do curso, muitas pessoas gostaram também, tá bem em conta, tá? Eu aconselho, tá bom? É um material que vai fazer diferença, tá? Mas voltando para cá. O que são chips espirituais, tá? Para respondermos essa questão, precisamos ter acesso a conceitos dentro da espiritualidade, tá bom? Nós precisamos saber sobre corpos espirituais, sobre chakras, tem algum conceito de acupuntura e a coisa mais importante, desde Kardec, é a comunicação com os nossos mentores. Então as informações que vêm dos nossos mentores são muito importantes. E eu adoro trabalhar com os mentores porque nós fazemos uma parceria. Então, como nessa época de pandemia tá todo mundo doido dentro de casa, os mentores falaram: Ramon, faça palestras para as pessoas. E eu virei para os mentores e falei: como eu vou arrumar material? Os mentores falaram: deixa com a gente. Saindo de uma palestra um mês atrás, não, desculpa, 2 meses atrás, mais ou menos, a Roseli, que está assistindo a palestra agora, ela foi projetada fora do corpo, ela teve uma vivência, que foi aquela que estava no começo, e mais tarde, uma pessoa que entrou no curso avançado, ela é uma terapeuta, e ela veio me perguntando se eu ensinava a trabalhar com chip. Né? E aí começou a criação desse material, tá bom? Pesquisa junto aos mentores, tá? Trazer informação da espiritualidade é extremamente importante. A gente estuda muito, mas a gente também trabalha em parceria com os mentores e faz o procedimento do Kardec, fé raciocinada, tá bom? A gente não acredita nas coisas só porque a pessoa apareceu bonito na nossa frente, né? Plasmar é fácil, passar informação de nível é difícil. Pesquisa com os nossos mentores e conceito de fé raciocinada, tá? Tem a navalha de Ockham aqui, depois eu comento com vocês sobre isso, tá bom? Bom, então vamos começar com o básico. Esse é o corpo físico, esse é o duplo etérico. Esse, vocês chamam de vários nomes. Perispírito, corpo astral, tem um monte de nome. Eu gosto de chamar esse corpo, o terceiro, de corpo emocional. Ele é aquele corpo que quando você desencarna, você fica nele, tá? Os outros dois ficam na Terra, esse fica com você. Aí você tem o mental inferior, mental superior, lembrando que mental é um só que a gente pega o conceito hindu, tá? Que são 7 corpos. E no conceito hindu eles dividem o corpo mental, que é extremamente importante essa divisão para estudo, que a gente trabalha com os corpos em frequências separadas, né? É o mesmo corpo, só que em frequências diferentes. Então, as frequências mais densas do corpo mental é o mental inferior, as mais sutis, mental superior, tá? Aí nós temos o búdico, que é o próximo corpo, extremamente avançado, e por final o átmico, tá? E quando a gente junta tudo e faz um sanduíche, fica... aí tá os nomezinhos das coisas, né? Eu tenho uma palestra que chama Espiritualidade 101. Depois eu passo para as pessoas que se interessarem, tá bom? E aí quando você junta tudo, fica daquele jeito ali, ó. Junta, 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 junta. E aí quando você junta todos os nossos corpos, tá? Não vou entrar no mérito dos tipos de corpos, como são, já fez palestra sobre isso, e se você tem dúvida, tem um curso básico para você fazer. O importante aqui para vocês saberem é: o emocional é o terceiro, mental inferior, mental superior, esses 3 são que a gente trabalha na apometria mais especificamente. O átmico é onde é a nossa base de dados, onde a gente guarda todas as nossas encarnações, e o búdico seria onde fica a nossa fagulha divina. Beleza? Rapidinho,
tá tudo certo. Agora são os chakras. A aula rápida, básica, tá? Senhores, existem, na realidade são 8 chakras principais, tá? Por quê? Porque os hindus colocam o chakra sexual. Aqui no Ocidente, eles tiram o chakra sexual, como se a gente não tivesse sexo, né? E coloca o esplênico, tá? Então, são 8 principais, tá? Ó, o esplênico você pode ver ele aqui, ó. Ele aqui do ladinho, ó, tá? Essa figura aqui não está com o chakra sexual. Ele está com o básico, ele vai direto para o esplênico. Isso é problema da questão judaico-cristã nossa, que tem a questão do sexo. Os hindus utilizam, eles não usam esse aqui, o esplênico, tá? Mas é muito interessante esse chakra esplênico, porque quando você precisa dar uma carga energética rápida em alguém, se você energizar o esplênico, a pessoa fica extremamente bem. Bom, então nós estamos falando de corpos espirituais, nós estamos falando de chakras, também não vou entrar em muito específico, mas eu gostaria que vocês, primeiro, essas imagens são do Viagem Espiritual 2, do Wagner Borges, muito bom, é um site com muito material, vão atrás, tá? Eu queria que vocês, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: chakras não tem só 8, tem bilhões e bilhões de chakras tecnicamente em cada célula nossa, mas esses daqui estão nos nossos pontos centrais de força, aonde estão as nossas glândulas, tá? Timo, eu não sei muito de biologia, eu sei de bioenergia. E aí o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte: tá vendo essa pessoa trabalhando com bioenergia? Todo mundo tá vendo o chakra coronário dele aberto, tá? E olha o que eu quero que vocês prestem atenção. Na palma da mão dele, você tem 2 chakras, um que sobe e outro que desce. Os chakras são vórtices energéticos de força. E nas plantas dos pés, na sola e na planta, você também está vendo um chakra, tá? São esses chakras, viu, Roseli, que eles usam para colocar os chips. É a partir daí que o chip é potencializado, através de chakras, tá? De pontos energéticos nossos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vocês estão assistindo uma palestra com alguém que não gosta de história da carochinha, tá bom? A gente trabalha com alguns conceitos, tá? A pergunta lá em cima é importante e eu vou fazer uma palestra daqui uns 2, 3 meses sobre isso, especificamente sobre isso. Como sei se o que eu estou estudando na espiritualidade é real ou eu estou pisando na maionese, tá? Tem muita gente pisando na maionese, tá bom? Muita mesmo, tá? Eu uso alguns conceitos, tá bom? Ali vocês estão vendo 2 coisas. A pessoa que me pediu para fazer a aula de chip, na hora que eu estava conversando com ela, quando eu fui me aprofundar, começaram a vir algumas ideias, eu comecei a anotar essas ideias, né? O que se transformou na palestra de hoje, tá? E vocês olham aqui embaixo o que eu vou mostrar para vocês não estão conseguindo ver, né? Eu sei. Mas é a contrapartida na luz dos chips. E aqui é o relato da pessoa que está estudando com a gente, né? Ela está fazendo curso avançado, tá? Como é que funciona a fé raciocinada? Bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Se alguém contou para vocês que o Kardec sentava e psicografava, esquece, porque não foi assim que aconteceu.
Eu aconselho vocês, inclusive, pessoal, eu vou pedir para vocês assistirem o Kardec, o grupo de estudo, o curso avançado, para a gente discutir algumas coisas. Rapidinho, para não ter problema, o Kardec ele pegava várias informações de vários médiums e ele entendia o seguinte: se a informação que chegasse para ele de fontes diferentes da espiritualidade batesse, aquilo era uma verdade universal, tá? Se não batesse com as outras respostas, aquilo era descartado, tá? Então, os mentores trazem pra gente informações, nós temos que ter coerência, tá bom? É assim, pessoal, vocês não estão tendo uma palestra com alguém que encontrou Jesus, tá? Vocês estão tendo uma palestra com alguém que é humano, que gosta da Terra, tá? E tenta evoluir. Então eu não estou recebendo informação de Aldebaran, tá? E nem do Chico Xavier, porque os caras têm um nível super alto e eu sou uma pessoa normal, tá bom? Essa é a primeira forma, você começar a questionar de onde que vem a informação. E eu coloquei lá a navalha de Ockham, porque quando você tem duas explicações, normalmente a mais simples é a definitiva, tá? No próximo mês eu vou aprofundar nesse conceito aqui e eu vou dar uma palestra sobre magos negros e a influência nos estudos de espiritualidade. Tem muito grupo que está achando que está falando com a fraternidade branca e está falando com os magos negros. E como é que eu sei isso, Ramon? Kardec. Voltar ao básico. É assim que funciona? É assim que funciona. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Uma pergunta só, antes da gente continuar. Tá? Tá tudo bem? Eu tô indo muito rápido? Tá tudo certo? Posso ir pra frente? Alguém tem alguma dúvida? Eu digo assim, eu vou falar uma coisa pra você, Angelina, que talvez você não saiba, tá? Um dos melhores livros do Kardec foi aquele que ele escreveu depois que ele desencarnou, tá? Chama Obras Póstumas. Tem muitos espíritas que não reconhecem no Obras Póstumas. E no Obras Póstumas perguntaram para o Kardec assim: a codificação ela está completa? E a resposta do Kardec foi: não. Vocês precisam continuar estudando, tá bom? A codificação é maravilhosa, mas a gente tem que continuar estudando. Então tamo junto e misturado. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. O relato da estudante nos remete ao processo obsessivo complexo que envolve chips e aparelhos extrafísicos que são colocados nas pessoas para obterem certas reações, tá? No caso do relato, quando o trabalhador Ana Luz começou a me reportar, viu o agrupamento da luz, que estava junto com ela, tá? Isso é feito a nível de mental, tá? Do corpo mental, tá? Enquanto ela estava me contando a situação, ela estava falando comigo via telefone, mas a gente estava com uma ligação tanto emocional quanto mental, que são dos corpos, né? Ela é uma trabalhadora, nós só trabalhamos juntos, né? Então, enquanto ela estava me contando a experiência que ela tinha vivido em sonho, que não foi em sonho, foi em projeção, eu estava vendo o que estava acontecendo. Aí eu pedi para ela, eu não falei absolutamente nada no momento e falei: me relata e me reporta. Eu peguei a sensação e depois quando ela me mandou, eu peguei a segunda sensação que completou o processo, tá?
No caso do relato, quando a trabalhadora da luz começou a me reportar, eu vi o agrupamento de luz. Foi num local de energia muito densa, tá? E que aproveitaram a disponibilidade dela de trabalho para capturar material de estudo. Os mentores fizeram isso, não eu, não ela. O resultado está agora aqui com a gente, tá bom? Então, as perguntas centrais do nosso estudo de hoje são: qual é o objetivo de um chip, de um aparelho extrafísico? O que ele gera dentro do campo eletromagnético e ectoplasmático de um ser encarnado? E esse aparelho só existe no plano mais denso? Será que tem alguma outra coisa no plano espiritual sutil? Tem. Depois a gente conta. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, tá? Como eu faço sempre, iremos conversar sobre tecnologia, a tecnologia que existe no plano espiritual extrafísico. Os mentores nos passam que a tecnologia das sombras, como ela não dorme, em questão de tempo, eles vêm desde o tempo anterior à Atlântida, Lemúria especificamente, até os dias de hoje. Então, eles evoluíram muito, tá? Nós, como raça humana, só temos conhecimento de 200, 300, 400 anos para trás. Algumas coisas nós temos de mais tempo, mas muita coisa se perdeu, tá? Mas eles não. O pessoal que está nos abismos, nos vales, eles têm histórico, tá? E aí se diz, tá, que o pessoal das sombras, eles tecnologicamente, eles estão 50 anos à nossa frente. Não fica preocupado. A tecnologia da luz, ela está há 500 anos na nossa frente, tá? E eles sempre estudam, analisam as novidades que as sombras desenvolvem, tá? Como foi falado na última palestra sobre o Ovoides em relação aos supercomputadores dos magos negros, tá? Quem se interessar, vem atrás, tem o curso avançado. Aí é uma questão de querer se desenvolver, tá? Os supercomputadores que existem nos abismos, eles desenvolvem modelos matemáticos de como eles podem fugir do processo evolutivo do planetinha azul, tá? E aí vem a questão, por que o mago negro quer? Na realidade, ele quer fugir para não perder o domínio do abismo e dos vales. E lembrando que o processo sempre é a questão de domínio. Nós vamos voltar nessa questão mais para frente, tá? Então vamos lá. A evolução é perfeita. Nenhum obsessor. Então nós vamos agora discutir. Sim, é verdade, sintonia. Nós vamos agora discutir uma coisa. Para que precisa de um chip? Qual é o objetivo do chip? Tá? É assim, pessoal. A grande maioria das pessoas, quando estuda espiritualidade, então, por exemplo, a pessoa que me procurou queria saber como tirava o chip. Só que o ponto não é só tirar. E também não é tão simples assim. O ponto é, por que ele existe? O que ele interfere na gente? Se você não sabe isso, você vira fantoche. Tá? Então vamos discutir. A evolução é perfeita, nenhum obsessor, mesmo o mago negro, que é bambambam lá embaixo, pode inserir, presta atenção, isso é importante. Ninguém pode inserir dentro de uma pessoa emoções ou pensamentos num ser vivente. Pois tem o livre-arbítrio. Essa é uma regra da evolução e ela é perfeita, tá? Nem eles podem fugir dessa lei, os magos negros. Então eu sempre falo com os meus alunos do grupo de estudo, do curso avançado. Quando queremos estudar conhecimentos espirituais avançados, a gente volta para o básico. Temos que usar a máxima de Kardec, fé raciocinada, questionar os conteúdos e além de voltar ao básico, que tem a ver com o Hermes Trismegisto, tá?
Na palestra sobre ovoides, veio um alquimista, desencarnado, é claro, e me passou várias informações. A tábua de esmeraldas são máximas herméticas, né? O Hermes Trismegisto era um grego e eles tinham algumas máximas, e uma delas é: o que é embaixo é em cima, o que é em cima é embaixo, para realizar o milagre de todas as coisas, tá? Então o que acontece? O chip tem aqui, tem lá nos abismos. Como é que ele funciona? O que ele faz, tá? É isso mesmo, Caibalho. Então, os técnicos das sombras, obsessores e MNs, não de chocolate, o Mago Negro, quando eles precisam criar um impacto dentro da vivência de um encarnado, eles usam vários subterfúgios, tá? Os mais clássicos vocês conhecem, as obsessões. Os mais complexos, eles usam os chips para ampliar as emoções e pensamentos que existem dentro de nós. Como assim, Ramon? Então é assim. Vou dar um exemplo simples para a gente, só para não perder o fio da meada, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma raiva dentro de você. Você não a reconhece. Isso é o grande X da questão. Você não a reconhece. Ela está escondida. Mas o Mago Negro sabe. Eles são melhores psicólogos do que os nossos psicólogos. E aí, ele sabe, por exemplo, que você tem uma raiva do teu chefe. E ele quer, você é um trabalhador na luz, e ele quer que você pare de estudar. Qual a melhor forma? Faz ele perder o emprego. Aí ele vai ficar em casa, e aí o Mago Negro vai conseguir. Porque assim, nós médiums temos uma energia que eles adoram. Ectoplasma, lembra no começo da palestra? Que é super cara lá embaixo. E o que um médium tem de mais? Ectoplasma. Por isso que nós somos tão atacados. Tá? Sem contar que se a gente estudar direitinho, a gente vai pra luz e os caras se ferram. Porque é mais um trabalhador trabalhando na luz. E aí eles dançam. Então beleza. Ele vai fazer o que? Ele sabe que você pode entrar em conflito com teu chefe. Você não entra porque aquilo é pequeno. Quando acontece, você resolve. Você não deixa aquilo explodir. Só que ele vai lá no seu centro de emoções, coloca um chip específico para potencializar e multiplicar aquilo em 1000. Na hora que acontece, você nem percebe. E aí que está o ponto. Se a gente fosse um pouco mais esperto, a gente perceberia mesmo tendo chip. Mas a gente não percebe, tá? Vocês imaginam, isso vai gerar um processo entre a pessoa de seu convívio direto, potencializando emoções e pensamentos que ele já tinha, tá? Nós somos responsáveis, beleza? E coloca uma lente de aumento enorme, ampliando em milhares de vezes a real origem da emoção e pensamento. E quais são as ferramentas que os obsessores e técnicos das sombras, magos negros, usam? Nós conhecemos esses equipamentos extrafísicos como chips, que começaram a ser encontrados nos tratamentos aos assistentes, que dentro dos centros espirituais e núcleos humanistas começaram a ser tratados. Nós, médiuns, começamos a detectar esses aparelhos, e aí nós começamos a estudar. A espiritualidade já sabia e começou a intuir a gente. E aí, sabe o relato lá em cima? Eu trouxe os pedacinhos para a gente analisar. O relato dela foi esse, ó. Me lembro que foi colocado no meu braço direito, perto do cotovelo, dobra do braço, um piercing metálico inox, simples e reto. É óbvio que ela está descrevendo, ela não sabe o que realmente é, tá? E quando senti, retirei puxando, vi que ficaram furinhos, mas não liguei muito. Relato da estudante do curso de apometria avançado. Pessoal, lembra de alguns detalhes que aqui são importantes, tá bom? Primeira coisa,
ela retirou automaticamente. Vocês vão ver no relato que ela estava junto com um grupo, numa área super estranha. Os mentores sabiam que eles colocavam chips lá e eles sabiam que ela tinha a capacidade de tirar, tá? Então, ela estava lá fazendo uma outra coisa, você vai ver pelo relato que ela estava lá fazendo uma outra coisa, de repente ela percebeu, porque tinha uma carga energética diferente no corpo dela. Ela é uma médium treinada, ela já retirou chips e automaticamente ela retirou, tá? Só que ficaram furos. Furo aonde? Eu já vou questionar isso, tá? E ela não ligou e continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecido, tá bom? É assim que trabalha um médium de nível, tá bom? Quando apareciam esses equipamentos extrafísicos, como aconteceu com o estudante do curso avançado, inicialmente tínhamos dificuldade de tirar. Os médiums tinham dificuldade de tirar. E ficavam furos. Aí vem os questionamentos. Furos aonde? Né? Nesse momento falarei dos chips mais fáceis de serem detectados e retirados. Os chips mais fáceis de serem detectados e retirados são os chips que eles colocam no duplo etérico. Tá? Lembra dos corpos? O segundo corpo? Duplo. Duplo, na realidade, não é um corpo, é uma energia, é a energia que nos deixa reencarnados. Quem precisar tem que estudar, tá bom? Esses chips ficam dentro de uma área muito densa do nosso campo energético, lembrando, os desencarnados não conseguem trabalhar de uma forma direta no nosso corpo físico. O acesso que eles têm é pelo duplo etérico. É assim que a coisa funciona, tá? Detalhe importante. Lembrando que para retirar os chips é necessário uma equipe espiritual. Como assim, Ramon? Eu não posso tirar sozinho? Aí vem a questão, pessoal. Aí vem a questão macro dos nossos estudos, tá? O quanto dentro de um processo você realmente sabe, tá? Se você é um médium, está frequentando uma casa, você já percebeu que a maioria dos atendimentos que acontecem não está dentro do teu contexto. As coisas vêm sendo preparadas com as pessoas, com os assistidos durante meses. Então, você não pode parar e achar que é você que está fazendo as coisas. Você está sendo orientado pela equipe espiritual a fazer algumas coisas, certo? Então, é assim, pessoal. Eu peço um pouco de desculpa para vocês, né? Eu já falei para vocês lá no começo que eu sou sacerdote. E eu estou dando uma palestra para vocês. E nós estamos tratando de algo espiritual. Então, eu faço uma série de proteções. Tá bom? Se a gente tivesse batendo papo, conversando, eu não ia fazer esse monte de proteção. Tá bom? Eu uso as proteções quando elas são necessárias. Quem está me vendo percebe que eu estou de branco, né? Eu tô com o filar, porque eu tô com o meu coronário e frontal bloqueados para externa, tá? Não para a espiritualidade superior, tá? Vocês estão vendo eu brincar aqui com a minha biguia, tá? E eu só vou deixar claro para vocês o seguinte: eu tenho um processo na porta da minha casa que envolve os guardiões, e eu tenho magia divina para proteções completas, tá? E para quem quiser, né, quem quiser estudar com a gente, quem quiser fazer parte do grupo de estudo, depois eu deixo para vocês quando for na hora eu vou pôr o link. Quem quiser participar, depois eu explico como é que funciona, tá? E eu fiz uma palestra sobre Umbanda e sobre magia divina, que é muito importante para a questão da proteção, tá bom? Cada um segue a religião que quer, mas tem coisas que são importantes você saber fazer para se proteger, tá bom? Então vamos lá.
Lembrando que para retirar o chip é necessário uma equipe espiritual, médium com sensibilidade apurada. A retirada tem que ser muito delicada, tá? Machuca o corpo espiritual, fazendo feridas que podem até supurar energeticamente, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, tá? Utilização de emplásticos com energias vegetais para refazimento dos corpos, de forma para cuidar dos machucados pela retirada dos chips, porque eles ficam muito profundos. Mas na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, doutor, doutor Neto, na realidade o filar ele tem todo um preparo, tá? Ele tem todo um preparo energético, tá? Esse aqui, por exemplo, meu preto velho, ele fez um preparo. Dá para você pegar certos elementos e fazer preparos. Isso é possível, tá bom? Que é uma das coisas que eu quero fazer com um grupo de estudo, tá? Pessoal, uma das coisas, desculpa que eu vou parando, tá? Porque os mentores vão falando algumas coisas e eu vou passando para vocês. O ponto é assim, tá? Quando eles pediram para mim passar informações, eles também foram claros e disseram o seguinte, que eu iria ajudar muitos terapeutas, tá? Na questão das proteções. Eu estou com um grupo de terapeutas que está fazendo os cursos, tá se desenvolvendo em apometria para utilização, mas tem limites das coisas, tá bom? E vai ter uma aula específica no curso avançado sobre como utilizar a apometria e a espiritualidade dentro do trabalho terapêutico, com segurança, tá? Eu tenho uma aluna minha de 4, 5 anos atrás que me procurou e ela estava puxando toda a densidade de todos os atendimentos que ela fazia, porque ela era médium. E ela era terapeuta. E aí o processo dentro da vida dela ficou complexo. Então esse é o problema. A ajuda, a espiritualidade, quando pega um médium para que ele possa ajudar, ele não precisa sofrer. Ele só precisa saber se cuidar. Tá bom? É isso mesmo, Angelina. É desse jeito. Então vamos lá, pessoal. Então eu já falei, então vamos lá. Então, como a pessoa me descreveu, né, a pessoa que viveu essa situação, eu simulei aqui, colocando, vocês percebem os pontos de energia, e aqui do lado você tem uma imagem de acupunturista, tá? Os pontos energéticos que tem no braço. E você, Roseli, pode perceber que existem pontos energéticos naqueles lugares que você viu que colocaram no teu braço, tá? Não é coincidência, é isso mesmo. Eu acho que a gente já viu isso. Desculpa, pessoal, ficou uma imagem. A imagem estava certa, mas o texto aqui a gente já viu. Beleza. O que leva os MNs. Pessoal, alguém tá marcando horário aí? Antigamente eu tinha um negocinho que falava pra mim o horário. Mas já foi 1 hora, né? Já foi mais ou menos 1 hora, né? Não, eu sei que são 9:02. Foi 50 minutos, 45 minutos na realidade, né? Porque a gente começou 8 é isso, né? Então tá bom. Beleza, estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos quase chegando na metade da palestra. E aí. Tá. Bom, pessoal, chips. Então a questão é: a retirada e tal, eu vou falar para vocês a técnica, tá? Dentro do curso avançado eu vou fazer mais específico, mas eu vou discutir a técnica com vocês. Mas ainda continuo batendo na mesma tecla, tá? O chip, ele só tem influência em você porque você não sabe as coisas que estão dentro de você. Se você soubesse, o chip não teria utilidade nenhuma. Beleza?
Porque a galera adora arrumar coisa fácil para resolver. Chip, vamos tirar. Tem chip? Tira. Como assim? Tira? Se o Mago Negro está colocando chip em você, é porque você tem algo dentro de você que você não conhece. Que tal você conhecer? Bom, o que leva o Mago Negro a usar técnicos das sombras para implantar chips extrafísicos? E qual o seu motivo? Para quem é do grupo, sabe que eu pedi para vocês verem o filme A Profecia Celestina. Tá? E a ideia básica de assistir A Profecia Celestina foi a mesma de que reconhecer as grandes verdades que um Mago Negro não é diferente da gente. Como assim, Ramon? O Mago Negro é um cara... Então, ele é um cara que nem você, tem os conhecimentos a mais, né, das trevas, e aprontou bastante, e tá tudo certo, mas no fundo, no âmago, nós somos seres humanos. Então, quando eu pedi pro pessoal assistir esse filme, eu não vou entrar muito em detalhes, só as partes importantes, tá bom? A gente vive num mundo energético, somos atraídos por processos e vivências por estarmos na energia universal, dentro dos mecanismos de evolução que Deus colocou em nós, para que cada um possa encontrar as respostas para as suas questões, que trazemos dentro da gente. E a cada reencarnação nos deixam mais próximos das respostas. No filme Profecia, dentro de uma ficção, o autor faz o que nós possamos entender esse processo. O caminhar num fluxo que nos leva às respostas. Quer dizer, estar aberto às respostas, tá? E às perguntas, né? Porque para você ter uma resposta, você tem que saber ter feito a pergunta antes, né? E traz a base da preparação da pergunta, que é o que é evolução. Muitas pessoas, elas falam que estamos no 5D. Eu diria que a gente está no 12D. Quem não sabe essa nomenclatura, quinta dimensão, 12ª dimensão. O problema não é você estar. Porque todas elas estão aqui. O problema é, você está vivendo? Perguntem. Qual é o próximo passo da evolução humana? Do Homo sapiens para o Homo spiritualis. Isso é brincadeirinha de palavras, né? Senhores, essa imagem aqui é da Divina Comédia, de Dante Alighieri, 1885. E o Dante saiu do corpo projetado e viu tudo que está lá na Divina Comédia. O Stephen King também faz isso, tá? Aquele cara que escreve. Também projeta lá nos abismos e depois traz as histórias. Ali é um local que é reconhecido como o abismo. É um dos lugares mais densos que existe na Terra. No Espiritualidade 101, que eu gravei há pouco tempo com um grupo de estudo, tem todas essas respostas, onde é, como fica, de que forma é, tá? Vocês me perguntam o que o Profecia Celestinas tem a ver com os Magos Negros. Eu digo que é a forma que nós buscamos energia no nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro. Nos diz o que realmente nós somos. E aí que existe a relação desse assunto com chips que são usados pelos Magos Negros, pois as pessoas veem apenas as obsessões complexas e esquecem que o Mago Negro está atrás da mesma energia que cada um de nós pega inconscientemente ou conscientemente das pessoas à nossa volta, que é sobre isso que é o filme Profecias Celestinas. Dentro da profecia, eles mostram a busca inconsciente de poder, de subjugar das energias que existem no plano que vivemos. E que a forma de sairmos dessa samsara, da roda da reencarnatória, é através do maior nível energético que existe. Certo, Neto?
A energia do amor. E a doação espontânea integral da posse da ideia, da posse da energia, nos leva ao próximo passo. Inclusive, no final do filme, o aumento da frequência realizada pelo amor de todos os seres que já se foram e que passaram para o próximo nível, desencarnaram, fizeram com que os encarnados vibrassem não mais na terceira dimensão, e sim fossem levados para a quinta dimensão, diretamente do corpo físico. Tá? Isso acontece no filme, eles são arrebatados, tecnicamente arrebatados, mas eles estavam no mesmo lugar. Vocês vão achar muito estranho. Eu sou estranho. Dá uma olhada. O arrebatamento não é o que os evangélicos falam que vai acontecer na pequena tribulação do Apocalipse? Ramon, você estuda? Eu estudo, claro. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não quero ser chato não, mas os evangélicos estão mais preparados para o que vai acontecer do que os espíritas, do que os católicos. Como assim, Ramon? Galera, presta atenção. O grande ponto é, está acontecendo, ou vocês não abrem a janela e olham para o lado de fora. As coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, a forma com que a nossa sociedade está enfrentando as coisas, não tem nada de evolutivo, tá? Para as pessoas que se interessarem em estudar com a gente, tá? Desculpa. Eu vou desenvolver uma palestra explicando para vocês o que a Terra está vivendo. Isso não é novo, tá? Eu tenho essa informação já fazem quase 35 anos. E para onde a Terra está indo? Ai, Ramon, como é que você sabe isso? Tem bola de cristal? Na realidade, eu uso um conceito chamado história. Manja. O que aconteceu na Grécia, no Egito, na Alemanha feudal, na Inglaterra, nas eras mais atuais, depois Estados Unidos. Mas de que história você está falando, Ramon? Eu estou falando de uma história espiritual, aquela que nós temos acesso. Capela, certo? E eu estou estudando num grupo, né? A Leila faz parte, a Roseli também, de livros básicos da codificação. E no momento que eu fizer essa palestra com vocês, eu vou também trazer, tá? Porque eles explicam as raças que existem aqui na Terra e desde que chegaram de Capela e os motivos que elas vieram de Capela. Tá? Então o que acontece, pessoal? Realmente nós estamos no Apocalipse. Só que Apocalipse não quer dizer final de nada. Apocalipse é um processo. Tá? Nós estamos num processo de final. Mas existe um começo. Então nunca é final. É um processo. Quando termina alguma coisa, começa outra. É assim que funciona. Bom, não é assim que os evangélicos falam que vai acontecer? O que os magos negros fazem, nós também fazemos. É como se existisse uma programação dentro do ser humano. Nós temos que nos apoderar de todas as energias e subjugar todos à nossa volta, para podermos ter o poder e a energia de todos. É mais ou menos que assim funciona. É mais ou menos como aconteceu com o nazismo. Eles procuravam ser o homem ariano, raça superior, porque eles pegaram coisas da teosofia, tá? Eles estavam, só que entenderam tudo errado, né? O homem ariano da teosofia é um homem espiritualizado, não é um homem puro, tá? É uma espiritualidade superior. Ela tem muito mais a ver com o que temos aqui no Brasil. Olha que coisa interessante. A nossa miscigenação, a junção das raças, faz biologicamente que a gente tenha seres mais sutis. Olha que coisa interessante. Eu acho que ninguém nunca... Vocês não pararam para pensar esse tipo de coisa.
Por isso que nós temos a quantidade de médiuns que nós temos aqui no Brasil. E é difícil você ter essa mesma quantidade de médiuns nos outros lugares do mundo. Porque aqui existiu e existe miscigenação. Então, a junção dos povos faz com que a nossa pineal se desenvolva. Você escreveu cadeamento racial? É isso que você escreveu? Sim. Os caras estavam fazendo isso. Para não existir a evolução. Tá? Seres que interagem com as energias sutis e as dimensões que as abarcam. Com a raça pura, os nazistas estavam se distanciando das altas esferas, fugindo da intuição e do que um ser humano podia dizer como consciência. Termos sensibilidade nos leva cada vez mais próximos da evolução, como espécie. Não esperem a vinda de uma esquadra de naves que venham nos buscar e nos levar para o 5D. Não vai ser por meio de nave, tá bom? A 5D está aqui e a vivenciaríamos pelo menos a partir do nosso esforço, mérito e busca espiritual. Podemos não estar mais perto da 5D ou da lama que nos prende na 3D. Isso depende da gente, tá? Tem tudo a ver com o começo da palestra, né? Senhores, no final da palestra eu vou dar um toque sobre a 5D e a evolução, tá bom? Eu deixei isso aqui só para me lembrar.